O Norte aumentou as exportações de bens em 2,6%, ao contrário da tendência nacional. Ainda assim, a região perdeu mais de 20 mil empregos na indústria transformadora no início deste ano. Os dados são do relatório Norte Conjuntura, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e merecem análise nesta edição da Ordem do Dia, com os nossos convidados, Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho, e também o economista Luís Rocha. Agradeço aos dois a presença nesta edição. Luís Rocha, começo por si. Naturalmente que os dados da exportação serão positivos, creio eu, em relação a esta diminuição que temos do emprego na indústria transformadora. Isto é preocupante? Poderá ser um sinal de alarme e significar que a economia poderá estar a desacelerar no Norte? Vamos ver, quer dizer, pode ser uma questão sazonal, mas pode não ser, não é? Pode ser uma falta de investimento, e investimento daquilo que interessa, que é o investimento industrial e principalmente nos setores transacionáveis. Isto são apenas dados de um trimestre, portanto, e aí, de facto, mete um bocado de impressão que haja um tão grande decréscimo no emprego nas indústrias transformadoras, e há um acréscimo em alguns setores, que é nos cargos diretivos a nível de serviços e a nível da administração pública, que, enfim, eu apostaria que uma grande parte disso se reflete em despesa rígida da administração pública, que são cargos para bois incompetentes, para bois partidários. Portanto, há determinados indicadores aí que me parece que vão para esse nível. E, enfim, é um aproveitamento indevido de recursos, porque esses recursos fazem de facto mais falta na indústria transformadora, sem dúvida. Mas o que eu receio é que isto se deva a uma falta de investimento, mas aí a Associação Empresarial do Minho está com certeza mais dados do terreno, poderá depois confirmar ou infirmar isto. Se for uma quebra de investimento, se bem que o investimento a nível global até subiu, e subiu bem, e subiu precisamente na formação bruta de capital fixo. Portanto, acho que é preciso dados mais detalhados para que se possa tirar uma ilação disto, e pode ser que nos próximos trimestres a coisa se inverta. Tudo depende, é evidente que depois temos toda a conjuntura internacional que também afeta, designadamente a questão das guerras, e como vimos agora, a subida dos combustíveis, que vai ter sempre impacto a nível da própria indústria, desde logo. Nós estamos aqui a falar de dados relativos ao primeiro trimestre deste ano, 2,6% nas exportações. Este crescimento é suficiente ou poderia ser melhor? Podia ser melhor, até porque, em termos nacionais, a balança comercial tem-se vindo a degradar. E é o Norte principal, tem sido sempre regiões Norte e Centro, tradicionalmente, que têm grandes excedentes na balança comercial. Portanto, efeitos provavelmente das tempestades do início do ano? Pode ser, mas isso terá afetado mais a região centro, onde elas ocorreram. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que me agrada em termos de exportações é que, principalmente aqui a nível do Norte, não há dados aqui no relatório de dados nacionais, mas a nível dos bens de capital é onde está a crescer mais. A exportação de bens de capital, também há importação, mas, portanto, há aí um fator positivo. Isso deve-se a investimento externo, sobretudo? Pode ser investimento externo. Estou-me a lembrar agora aqui do investimento da Lufthansa em Santa Maria da Feira, que, enfim, ainda não se terá sentido devidamente, esse efeito vai se sentir mais a posteriori, mas pode ser, ou de outro tipo de investimento. Portanto, o investimento de facto a nível nacional existe, se bem que, de acordo com o relatório, uma grande parte é devida a investimento na indústria da defesa. Não sei em que nível é esse investimento, aparentemente é na formação bruta de capital fixo, o que pode ser positivo, portanto, porque o investimento na defesa, enfim, é muito lato. Se for em formação bruta de capital fixo e em setores em que nós possamos desenvolver em termos industriais, isso pode vir a ser positivo pela osmose que pode ocorrer com a sociedade civil. Portanto, o investimento em defesa por si só não é mau, se devidamente depois articulado com a sociedade civil. Lembremos-nos que a internet nasceu no Pentágono. Portanto, e podemos imaginar o efeito que teve a nível mundial depois. Portanto, mas só dados posteriores é que nos poderão confirmar isso. De qualquer forma, o Norte, a nível das exportações, está bem. O país não está muito bem, porque a balança comercial está a degradar-se. Nunca foi propriamente positiva, só, enfim, muito pontualmente é que foi positiva,
mas tem-se vindo agora a degradar. Portanto, vamos lá ver se é compensada na balança de transações correntes. O Norte, para já, escapar a essa tendência de descida daquilo que são as exportações. Ramiro Brito, que visão é que nos consegue dar nesta questão das exportações e deste número, 2,6%, é algo que é suficiente para o Norte? É um bom indicador para o resto do ano? Olha, eu desde logo fico relativamente satisfeito com estes números porque eles vêm, no fundo, validar uma coisa que nós andamos a dizer há muito tempo, que de facto o Norte é o motor da economia do país, o Minho é o motor da economia do país, o Minho eu tenho que chamar a atenção para isso, representa 40% daquilo que é produzido no Norte, o que é muito significativo, e o Norte agregado é, sem dúvida, onde se cria valor e onde se gera excedente para depois compensar as perdas que muitas vezes acontecem no Sul. Mas aqui há essencialmente uma transformação da economia e uma transformação do tecido empresarial. E, de facto, eu não diria alarmante, mas é matéria de reflexão percebermos porque é que a indústria transformadora está a degradar-se. Nós, de facto, tivemos menos 20 mil empregos na indústria transformadora e tivemos mais 54 mil empregos. Em 3 meses, não é? Nos serviços em 3 meses. À parte serão por via da administração pública. Nós já sabemos que os políticos gostam de jogar com estes números para apresentar resultados que, infelizmente, muitas vezes não são realistas, mas há uma grande parte que nasce da própria indústria de serviços, que em Portugal e no Norte em particular, por via do próprio ecossistema produtivo, tem-se desenvolvido. Agora, a indústria, de facto, passa por um período atípico, e um período atípico porque acompanhar essa transformação da economia, que não depende apenas de fatores internos e não só fatores geopolíticos, eu diria que, por exemplo, as próprias opções económicas da Europa condicionam muito, sobretudo a indústria, quando estamos a relacionar-nos com países que têm uma capacidade industrial diferente da nossa e em condições diferentes da nossa, e portanto, sim, temos que refletir sobre isso. Mas eu diria que o Norte, assumidamente, é o farol da economia e, portanto, perguntam muitas vezes se o Norte tem que falar mais alto para ser ouvido em Lisboa. Eu acho que o Norte não tem que falar mais alto porque é uma evidência. Eu acho que Lisboa é que tem que, de uma vez por todas, assumir e perceber e entender onde é que está o motor da economia e, se calhar, pensarmos o país como um todo e não com divisionismos geográficos, mas para isso é preciso que as estratégias e as políticas também sejam uniformes em todo o território e façam corresponder quer o investimento, quer a própria preponderância em termos de decisão política em relação às regiões que depois, de facto, contribuem para esse aumento e para esse desenvolvimento da economia. Já agora que toca nesse assunto, muito rapidamente, como é que os empresários da região Minho olham para esta intenção de Braga e Guimarães pedirem ao Governo a criação de uma área metropolitana? 100% de acordo. Aliás, em 2021 a Minho foi provavelmente a primeira associação a defender isso. Desde 2021 que nós dizemos que a região do Minho deve ser uma região só, não nos chamamos área metropolitana, mas essa visão, se forem a ver as nossas intervenções há 5 anos, nós já o defendemos desde o início. De facto, a dimensão do nosso país, do ponto de vista estratégico, não faz sentido que seja politicamente rendilhada da forma que é, tira-nos definitivamente competitividade. Luís Rocha, nós estamos praticamente nos últimos dias da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, faltará um mês nem isso para chegarmos ao final. Certamente que pelo menos esperamos, digo eu, que esse investimento, que o Plano de Recuperação e Resiliência tenha impacto, seja a ter impacto neste investimento que se fala aqui no relatório. Que balanço é que é possível fazer neste momento da execução do PRR? Sinceramente, ainda não tenho dados quanto a isso. Olha, o que me constou recentemente é que esta balbúrdia que tem acontecido a nível do Ministério da Educação, dizem que isto teve que se fazer, esta pequena reforma, e não ponho em causa a bondade da reforma, porque era preciso aproveitar o PRR, se não esgotava-se. Não sei se é verdade ou não, mas isto, enfim, pode haver vários casos, portanto, assim semelhantes, em que é preciso gastar dinheiro, nem que seja mal gasto, não é? Portanto, não sei, nós só a posteriori é que poderemos
ver os efeitos do PRR. O que se pode dizer e o que já se sabe é que o PRR, que deveria apoiar projetos empresariais, é fundamentalmente destinado a projetos a nível da administração pública. Portanto, é uma forma de o Estado também se financiar, portanto, e disfarçar às tantas do orçamento, porque há fundos que vêm de fora, e, enfim, bem ou mal, não digo que não haja, que não houvesse necessidades de investimento a nível da administração pública, cá com certeza, mas o investimento que de facto arrasta o país e que é sustentável e cria depois valor acrescentado e tem poder estruturante é a nível da indústria, basicamente a nível da indústria. E aí os apoios do PRR, pelo menos a acreditar no que dizem os agentes económicos no terreno, todos eles se queixam que os apoios são claramente insuficientes. Portanto, mas vamos parar para ver o efeito. Eu posso dizer uma coisa, eu pessoalmente sou muito cético quanto a esta coisa de vivermos dos subsídios de apoios externos, porque nós vivemos assim há séculos. Eu estou-me a recordar de um livro muito interessante, escrito aqui há meia dúzia de anos, ou talvez mais, de um historiador, Luciano Amaral, chamado Rica Vida, que é uma reescrita da história de Portugal. Da história de Portugal e da forma como nós, sempre com dificuldades, mas acontece sempre qualquer coisa que nos cai muita coisa do céu. Foi com os descobrimentos, depois foi com o ouro do Brasil, depois foi com as colónias e agora é com a União Europeia. Portanto, está-nos sempre a cair do céu qualquer coisa e que nos vai aguentando e que nós vamos vivendo, enfim, vamos cantando e rindo, não é? Portanto, é uma mentalidade que, e já tem séculos, não é? E é uma mentalidade secular, se calhar, que nós criamos. E nós, de facto, deveríamos ter a capacidade de inovar por nós próprios e saber financiar aquilo, portanto, assumir os riscos e arranjar meios de financiamento. Portanto, os investimentos fazem-se com capitais próprios e alheios e é preciso arranjá-los. Repare-se, eu fico sempre espantado como é que as empresas surgem como cogumelos nos Estados Unidos, portanto não é por acaso que eles têm uma capacidade de inovação grande e não surgem tanto aqui na Europa. E em Portugal então nem se fala, não é? Portanto, toda a indústria financeira de capital de risco está por trás dos grandes projetos inovadores, nós aqui praticamente não existem. Ramiro Brito, o PRR podia ter sido aproveitado de melhor forma para robustecer as nossas empresas e se isso assim fosse, teríamos dados ainda melhores neste relatório? O PRR foi mais uma oportunidade desaproveitada à portuguesa. O PRR teve alguns projetos importantes e relevantes na indústria, mas essencialmente serviu para escamotear e esconder as contas públicas. Foi isso que o PRR fez. Substituiu o investimento público, substituiu a própria capacidade do Estado em ser rigoroso na gestão dos seus próprios recursos, porque, como disse o meu colega, e bem, nós estamos habituados a que, de repente, quando tudo parece que vai correr mal, nos cai dinheiro do céu, e o PRR foi mais uma oportunidade perdida, como outras que tivemos, porque foi canalizado para investimento público, para investimentos do Estado e mais. Eu acho que, de facto, a Europa e a União Europeia é uma organização estranha, porque é de facto inacreditável como é possível que a União Europeia assista a esta dilapidação daquilo que foi a razão da criação dos planos de recuperação e resiliência, nomeadamente em Portugal, e o faça de uma forma completamente passiva. Portanto, aqueles fundos que foram destinados para revitalizar, fortalecer e até projetar a economia foram usados, passa a expressão, e desculpem-me a frontalidade, para pagar a incompetência dos políticos dos últimos 20 anos. Provavelmente, olhando para os setores no antes e pós-pandemia, a maior parte deles não notaremos grandes diferenças na maior parte deles. Nós não vamos notar grandes diferenças por via do PRR. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Há uma comunidade empresarial em Portugal, não é só do Minho, eu, como é óbvio, sou do Minho, mas há uma comunidade empresarial em Portugal, no Norte e no Minho, que tem uma capacidade de resiliência muito superior à do próprio PRR, porque, de facto, nós vemos recorrentemente e sim, nós não devemos ter uma economia de subsídios, as empresas têm que ser capazes de gerar valor próprio, ponto, e isso é uma verdade absoluta, eu nisso estou 100% de acordo. Agora, reparem, se nós estamos a competir no mercado onde outros países e outras geografias usaram fundos de projeção da economia para o fazer e nós usamos os fundos para pagar as contas públicas, é óbvio que nós, a agir na cena internacional, perdemos competitividade. E a questão não é que muitas vezes querem passar a ideia de que as empresas não pedem subsídios. A questão é que estes fundos existiram para, numa conjuntura europeia e numa conjuntura internacional, dotar as economias de maior resiliência e de maior capacidade de resposta. Quando não são canalizados para isso, as economias perdem força.
força. Quem ganhou força neste plano todo foram os sucessivos governos que foram fazendo inaugurações, apresentações de projetos muito pomposos e muitas reestruturações, algumas delas completamente inócuas, que não tiveram resultados nenhuns, e com os dinheiros que deveriam ser para estruturar a economia. Já que falamos de dependências excessivas, estamos a falar aqui dos fundos europeus, há também sempre a velha discussão, Luís Rocha, em torno do turismo. Nesta matéria, o Norte voltou também a apresentar números muito melhores do que a média nacional, um crescimento de 6,2%, enquanto Portugal só cresceu 1,2% neste setor nos primeiros 3 meses. Estamos a falar de mais de 2.600.000 dormidas. Há ou não uma dependência excessiva? Ou este setor tem condições para se continuar a afirmar? Não, vamos lá ver. Portugal vai ser sempre um destino turístico, portanto, isso aí vamos ter que dar isso por garantido, quer dizer, o turismo não é mau que exista, não é? Portanto, nós temos bom clima, temos boa comida, somos muito hospitaleiros e, repare, somos não só um destino turístico, mas agora também uma escolha de residência fixa por parte de muita gente, até americanos. Há muitos americanos agora a viver aqui em Portugal. Porque, de facto, isto é um país ótimo para viver com salários lá de fora. É o melhor país do mundo nesse aspecto. Claro. Isso aí não tínhamos dúvida, não é? Portanto, agora, mas o turismo vai ser sempre uma atividade, importante, quer dizer, vamos lá ver. Agora, o turismo era também importante que se reestruturasse para um turismo de maior valor acrescentado, porque o turismo tal como existe hoje em Portugal, em grande medida, é um setor de salários baixos, que cria muitos empregos, isso é bom, mas são empregos de baixo valor acrescentado. Portanto, mas isso não quer dizer que não se possa mudar e que o turismo não se possa reestruturar para outros níveis, para outro segmento mais elevado. Isso é importante que a gente o faça, não é? Que nós sejamos um destino também conhecido por, digamos, qualidade, um destino gourmet, digamos exato, assim, de preços elevados, mas que o turista venha cá e que se sinta bem com isso. Isto não tira que nós não investamos noutros setores, quer dizer, que é fundamental. E é fundamental, isto na sequência do que vínhamos a falar, que arranjemos capitais, porque nós temos um grande déficit de capital. E temos que atrair capital interno e externo. Há muito capital, há milhões de capitais nacionais que estão nos offshores. Sim. Estão parqueados nos offshores. E há também muito dinheiro de fora, quer dizer, o dinheiro, hoje o capital circula facilmente. Nós temos é que nos tornar um país atrativo para o investimento lato sensu, não é só no turismo, na indústria, nos serviços, a vários níveis. E temos que criar condições para isso. Ora, criar condições, antes de mais nada, é preciso ter impostos baixos, quer dizer, não podemos ter os níveis do IRC que temos, que vamos comparar com a Irlanda e pronto, ficamos naturalmente a perder. Nós, para competir com a Irlanda, se a Irlanda tem 15%, nós temos que ter para aí 10% no IRC, portanto, temos que ir a esse nível. Portanto, nós temos que criar determinado tipo de condições, seja em termos fiscais, seja em termos de licenciamentos burocráticos, que isso aí também pesa muito, seja em termos de estabilidade fiscal também, porque nós temos que parar com isto, em cada orçamento que existe, aquilo há uma alteração enorme aos códigos, ao código do IRS, ao código do IRC, ao código do IVA, quer dizer, não há estabilidade nenhuma isto ao longo dos anos. E não é? É necessário também... E isto é péssimo para o investidor estrangeiro. Sim. O investidor estrangeiro não gosta nada disto, quer um quadro estável a médio prazo. Nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, a discussão sobre o orçamento terá que ficar para outra oportunidade, mas Ramiro Brito, nós estamos também a viver desde o início do ano uma elevada instabilidade internacional, para já o Norte a escapar ao nível do setor empresarial àquilo que temos vivido, sobretudo com o conflito no Médio Oriente e o que isso tem significado, por exemplo, no preço do petróleo e num maior impacto no preço dos combustíveis? Sim, nós temos conseguido. Eu acho que as indústrias do Norte, se calhar a maior virtude delas é precisamente a flexibilidade, a capacidade que têm de se reorientar em função da conjuntura. E pronto, e nesta conjuntura não fomos exceção e isso está patente nos resultados. Mas sim, é uma situação preocupante, obviamente que vai ter impacto na economia, e a indústria do Norte tem feito o que faz melhor, que é readaptar-se, como eu costumo dizer, reajustar o azimuth e muitas vezes orientar-se para outras realidades que possam ser... Durante a Troika viu-se isso, claramente. Sim, exatamente. As empresas deram a volta. A flexibilidade no nosso tecido empresarial é provavelmente um dos nossos maiores superpoderes em relação a outras geografias e, portanto, nós temos essa capacidade de reajuste. Não quer dizer que não sejamos afetados, é óbvio que somos, mas somos como todos. A diferença é que conseguimos reajustar-nos e readaptar-nos de uma forma muito mais rápida e eficiente. Muito bem, agradeço aos dois esta discussão ao longo dos últimos minutos. Ramiro Brito, Luís Rocha, muito obrigado por terem vindo ao Porto Canal e à Ordem do Dia, que está agora a terminar. É assim que vamos fechar esta edição. A informação e as notícias estão de regresso às 18h30 no Jornal Diário com a Inês Reis. Até lá, continuo na nossa companhia. Boa tarde.